Não, aqui a hipótese é essa, tá? Então a F pequena e a G pequeno, elas por hipótese, elas estão definidas no aberto. Mas eu vou aproveitar essa hipótese aqui, olha aqui, para definir F grande e G grande no fechado. Então você tem o limite de F grande de x com x tendendo na P, é o limite com x tendendo na P pela direita de F de x pequeno, que é zero. Mas quem é zero? É o F grande de P. Ou seja, a F grande ela é contínua em P. A F pequena eu não sei nem se está definida em P. O que eu sei é que o limite de F pequeno de x com x tendendo a P pela direita é zero. E o limite de G grande em x com x tendendo a P é o limite com x tendendo a P pela direita de G pequeno de x. Mas esse limite, por hipótese, ó, olha aqui, por hipótese, esse limite também é zero. Ou seja, mas quem é isso? É G grande de P. Então veja que a função F grande e a G grande, elas são contínuas em P. Olha, o meu erro que eu consertei, tá? A F grande e a G grande, por definição, elas estão definidas em P. Mas não apenas estão definidas, elas são contínuas em P. Como no intervalo aberto, P mais delta, a FP, se você pegar esse intervalo aberto, nesse intervalo aberto, quem é F grande? É a F pequeno. Quem é a G grande? É a G pequeno. E se duas funções coincidem no intervalo aberto e uma delas é diferenciável nesse intervalo aberto, a outra também é diferenciável e as derivadas são iguais. Então, portanto, a F grande e a G grande são diferenciáveis nesse intervalo aberto. Sendo elas diferenciáveis nesse intervalo aberto, elas são contínuas no intervalo aberto. Como a F grande e a G grande são contínuas em P, elas são contínuas no intervalo fechado. Então, daí, você tem duas coisas. F grande e G grande. Elas são contínuas. Aonde? No intervalo P mais delta, fechado no P, e F grande e G grande são contínuas, não põe vírgula não, e são diferenciáveis, e são o quê? Diferenciáveis, aonde? E são diferenciáveis no intervalo P mais delta aberto, com a derivada da F grande em x, seno a derivada da F pequena em x, e a derivada da G grande em x, seno a derivada de quê? Da G pequeno em x. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo aberto P mais delta. Entenderam? Entenderam? Então, a F grande e a G grande são contínuas nesse intervalo aqui e são diferenciáveis nesse intervalo aberto. Tá? Estou usando o fato. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e uma delas é diferenciável nesse intervalo aberto, a outra também o é e as derivadas são iguais. Entendido aí? Pronto. Eu preciso... Olha, repare, veja bem. De partida, eu não sei se F pequeno e G pequenos estão definidas em P. Eu só sei que esses limites são iguais a zero. Aí eu aproveito isso aqui, definindo a F grande e a G grande desse jeito, a F grande e a G grande são contínuas em P. Então, a F grande e a G grande são contínuas nesse intervalo e são diferenciáveis nesse intervalo. E as derivadas são iguais. E daí, Romildo? Daí você tem o seguinte, tá?
Daí, tá? Se o x, tá? Se x menos p, se x menos p é positivo e é menor do que o delta, então a F grande e a G grande, elas são contínuas. Aonde? No intervalo Px fechado, porque, veja bem, ó, olha aqui, vou botar aqui a figura, ó. Tá aqui o P mais delta. Nesse intervalo, fechado no P, aberto P mais delta, as duas são contínuas e quando eu pego o aberto, as duas são diferenciáveis, a F grande e a G grande. Então, se você pegar um X aqui, que é o que está acontecendo, ó, se o X menos P é menor do que delta, se o X menos P é menor do que delta, o X está aqui. Então, a F grande e a G grande são contínuas no intervalo P mais X, tá certo? Elas são o quê? E são diferenciáveis no intervalo aberto P mais X, com a derivada da G em U sendo igual a derivada da G pequeno em U, que é diferente de zero, qualquer que seja U pertencente ao intervalo P mais X. Por quê? Por que isso? Porque, veja bem, o delta é menor que ou igual a delta 1. Olha aqui. Ó. E no intervalo aberto PP mais delta 1, a G é diferenciável e a derivada da G é diferente de zero. Isso é fundamental. Eu só concluo isso aqui porque eu estou pegando o intervalo P mais delta. Então, esse intervalo aqui, esse intervalo P mais delta, está contido no intervalo P mais delta 1, aberto, e está contido no intervalo P mais delta 2. Então, se você olha para esse intervalo aqui está contido nesse. E nesse intervalo, a G e a F, a G são diferenciáveis. Por isso é que eu tenho essa conclusão. Tá certo? E aí você tem isso aqui. Então, olha o que é. Se você olha para cá, para esse intervalo fechado e aberto, a F grande e a G grande, elas satisfazem as hipóteses do teorema do valor médio de Cauchy. A F grande e a G grande, elas são contínuas no fechado e são diferenciáveis no aberto. Satisfazer isso aqui. Logo, pelo teorema do valor médio de quem? De Cauchy, tá? Pelo teorema do valor médio de Cauchy. Primeira coisa, qual é a primeira conclusão do teorema do valor médio de Cauchy? Desculpe, que P mais X, não, que P mais X. Intervalo Px, tá? Que PP mais X, conserte aí. Px, né? Estou pegando o intervalo Px. Elas são contínuas nesse intervalo Px, e são diferenciáveis nesse intervalo aberto. Com isso aqui diferente de zero, qualquer que seja x. Então, pelo teorema do valor médio de Cauchy, primeira conclusão é que
o G grande de x é diferente do G grande de P. Isto é, quem é G grande de x? G grande de x é G de x. E quem é G grande de P? É zero. G grande de P é zero. Então isso aqui é diferente de zero. E existe um C no intervalo aberto Px, que diabo de P mais x, é o intervalo Px, tal que f grande de P menos f grande de x sobre, vou botar assim, f grande de x menos f grande de P sobre g grande de x menos g grande de P, isso é igual a derivada da f em C sobre a derivada da g em C. Ora, mas o que é que significa? Significa o seguinte, ou seja, vou apagar aqui direito, o que é que significa isso? Ou seja, quanto é que dá essa soma, essa diferença aqui? Dá o f pequeno de x. E quanto é que dá essa diferença aqui? Dá o g de x. E quem é a derivada da f grande em C? Está aqui, ó. Você tem isso aqui. Então, quem é a derivada da f grande em C? Porque o C está nesse intervalo. Então, isso aqui dá a derivada da f em C. E quem é isso? Dá g em C. Tá? Então, a conclusão que você chega. Existe C no intervalo aberto Px, tal que isso aqui. Logo, você tem o seguinte. Você tem que isso aqui menos L é igual a quê? A F' de C sobre G' de C menos L. Mas onde é que está o C? O C está no intervalo aberto Px. Portanto, o C está no intervalo aberto P mais delta. Portanto, a distância de C a P é menor do que delta. Mas se a distância de C a P é menor do que delta, a distância de C a P é menor do que delta 2. E o C está no domínio de F' sobre G'. Então, F' de C sobre G' de C menos L é menor do que epsilon. Então, isso aqui é menor do que epsilon. Então, a que conclusão eu cheguei? Eu cheguei à conclusão o seguinte. Dado epsilon, tá certo? Faltou um negócio aqui. Vamos consertar. Qual é a conclusão disso aqui? Faltou uma coisa. O que foi? Exatamente, ó. É fundamental. Dado eu falei e esqueci, ó. Daí, dado epsilon maior do que zero, tá certo? Existe o quê? Existe delta 2 maior do que zero, tal que isso aqui acontece. Então vamos lá. Então admita as hipóteses. Então o que é que significa isso aqui? O que é que significa isso aqui? Vamos refazer tudo. O que é que significa aqui? Significa o seguinte, que dado epsilon maior do que zero, existe delta 2 maior do que zero, tal que
x no domínio de f' sobre g' e x menos p maior do que 0, menor do que ΔH2, implica essa diferença menor do que ε. Isso aqui eu vou juntar no final, tá? Então tem esse ΔH2. Agora, eu vou pegar o delta igual ao mínimo entre ΔH1 igual a ΔH2. Fazendo isso, você tem o delta positivo, o delta é menor que ou igual a ΔH1, o delta é menor que ou igual a ΔH2. Então, eu vou definir duas funções, f grande e g grande, com esse domínio, dadas por essas fórmulas. Por causa dessa hipótese aqui, ó, admita as hipóteses, então eu tenho isso aqui. Então eu tenho que o limite de f grande de x com x tendendo a p vai ser 0, que é o f grande de p por definição. E o limite de g grande em x com x tendendo a p é esse limite, que é 0, que é g grande em p. Ou seja, as funções f grande e g grande, elas são contínuas nesse intervalo, fechado no p, e são diferenciáveis nesse intervalo aberto no p. Por quê? Porque o delta é o mínimo entre ΔH1 e ΔH2. Então, o delta é menor que ou igual a ΔH1. Se o delta é menor que ou igual a ΔH1, esse intervalo aqui está contido nesse. E nesse as duas são diferenciáveis. E a derivada da g em x é diferente de zero. Então, você tem isso aqui. Você tem isso aqui e essa derivada é diferente de zero. Tá? Então, conclusão, se eu pegar o x de modo que o x menos p é menor do que delta, então a f grande e a g grande, elas são contínuas nesse intervalo e são diferenciáveis nesse com essa derivada sendo igual a isso aqui. Por quê? Porque esse intervalo aqui, aonde é que está esse intervalozinho aqui? Está contido aqui. E pela escolha do delta, esse intervalo está contido nesse. Então eu tenho essas igualdades. Tá certo? Eu tenho essas igualdades e isso aqui é diferente de zero. Entendido? Tá? Eu tenho essas igualdades aqui, tudo. Logo, pelo teorema do valor médio de Cauchy, isso aqui é diferente de g de p. O que é que significa isso? G de x é diferente de zero. Porque isso aqui dá g pequeno em x. E existe c no intervalo aberto px, tal que esse quociente é igual a isso. Isto é, você tem essa igualdade. Logo, você vai ter isso aqui. Então, vamos fazer uma releitura. O que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte, que dado epsilon maior do que zero, existe o quê? Existe um delta. O quê? Existe um delta positivo. Onde é que esse delta apareceu? Esse delta apareceu aqui. Existe um delta positivo, tal que, se o x menos p em módulo é menor do que delta, então você vai ter o x no domínio da f sobre g, porque a f e g estão definidas em x, g de x é diferente de zero, daqui, ó, e essa diferença aqui é menor do que epsilon. Então, o que isso diz? De novo, dado o epsilon maior do que zero, existe um delta positivo, tal que se o x menos p é menor do que delta, então a f pequena e a g pequeno estão definidas em x, e esse quociente menos L é menor do que epsilon em módulo. Tá? Isto diz o quê? Isto diz que o L é o limite com x tendendo a p pela direita de f de x dividido por g de x. E acabou. Morreu. Então eu posso passar desse limite para o limite de quem? Para o limite do quociente das derivadas. Agora é aplicar. Pronto. Aí agora